Amém. Espero que os irmãos estejam bem, que os irmãos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, edificando a tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Até aqui. Veja, irmãos, já estudamos 3 visões do profeta Zacarias. Essa quarta visão é uma das visões mais importantes do Antigo Testamento. Juntamente com o livro de Jó, veja, o que nós temos que compreender? Satanás não é quase citado no Antigo Testamento. Existem pessoas que às vezes criticam alguns pastores, falam, nossa, aquele pastor fala do diabo, aquele pastor fala de Satanás. Veja, o pregador que mais falou sobre o diabo, sobre Satanás, foi Jesus Cristo. Então você precisa ter muita cautela quando você faz uma crítica dessa, que você pode se ver criticando o ministério do nosso Senhor e Deus Jesus. A questão é a seguinte: hoje em dia se prega um falso evangelho. Se prega normalmente uma mensagem que é feita para agradar o homem. Uma mensagem onde não se fala de pecado, uma mensagem onde não se fala da realidade do mundo espiritual. Esse texto aqui de Zacarias, juntamente com a abertura do livro de Jó, são os 2 principais textos do Antigo Testamento que vão falar sobre a oposição que o diabo faz contra os servos de Deus. Nós temos que lembrar a primeira coisa: Satanás quer dizer adversário. Ele é o adversário nosso, ele é o adversário de nossos irmãos. Esse é um dos nomes dele. Tanto no livro de Jó, como no livro de Zacarias, ele aparece com esse mesmo nome. Por exemplo, no Jardim do Éden, ele aparece como a serpente. Aí o livro do Apocalipse, no final da Bíblia, nos revela que a serpente é o diabo, Satanás. Ela é a personificação, lá no Jardim do Éden, do diabo. E essa visão aqui é muito clara, entenda. Você tem aqui o anjo do Senhor, que nós sabemos quem é, Jesus Cristo pré-encarnado. Jesus, antes de abrir mão da sua glória como Deus e de encarnar como homem e se tornar 100% Deus, 100% homem, ele tem aparições no Antigo Testamento. Como o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, ele aparece com características divinas, com atributos que somente o próprio Deus tem. Aí que nós percebemos que trata-se do que os teólogos chamam de teofania. Teo aponta para Deus, fania é aparição, manifestação. Aqui é o quadro de um tribunal. Você tem Josué como sumo sacerdote, ele que retornou juntamente com Zorobabel, através do decreto de Ciro, em 538. Ele que está trabalhando juntamente com Zorobabel para restaurar o culto, para restaurar os sacrifícios, para restaurar o altar, para lançar o fundamento do templo. E ele que experimentou a paralisação da obra do templo por 16 anos. A figura aqui é de um tribunal. Você tem o anjo do Senhor de um lado, você tem Satanás e você tem no meio Josué.
No livro de Apocalipse, nós vamos aprender que ele é o acusador de nossos irmãos. No livro de Jó, nós vamos ver a primeira menção disso. A gente vê Satanás abertamente acusando Jó. Falando para Deus o quê? Olha, Jó só te adora porque você cerca ele. Ele é rico, ele tem muito dinheiro, tem muitas posses. E você não deixa tocar nele. Basta tocar nele, que ele vai blasfemar contra ti. Está acusando Jó. Ele vai fazer a mesma coisa com Josué. A figura desse capítulo é de que como Deus trabalha para restaurar o sacerdócio do seu povo. Como Deus trabalha para resolver a purificação de pecados, para limpar de nós a sujeira. Aqui tem uma das primeiras apresentações da graça de Deus, de maneira clara. Aqui tem uma das primeiras manifestações que toda obra de salvação e de purificação parte de Deus, única e exclusivamente de Deus. Nós vamos ver um miserável pecador, como eu, como você, que é o sumo sacerdote Josué, sendo limpo pelo poder de Deus, pela ação de Deus, como aconteceu comigo e com você. É a mesma história. A maneira de salvar do Antigo Testamento e do Novo são iguais. Salvação é obra 100% de Deus, para alcançar os piores pecadores, como o sumo sacerdote Josué, como eu e como você. Essa é a nossa dura realidade. Quando estamos afastados de Cristo, quando estamos afastados de Deus. Amém? Outra coisa que vai reforçar aqui, eu já citei isso em outros capítulos. Nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Deus. Ele não apenas nos salvou, ele não apenas pagou o preço, ele advoga junto ao Pai, a nosso favor. Amém? Então vamos lá, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Olha que interessante, aqui o texto identifica o anjo do Senhor como Senhor. Olha que barato, vê aí no teu texto. Está lá, mas o Senhor. Está vendo que está tudo em letra maiúscula, caixa alta? Isso daqui está indicando o anjo do Senhor. No texto em hebraico indica o anjo do Senhor. É o nome de Deus aqui. Por isso que nós sabemos que trata-se de uma teofania. Quem está ao lado de Josué? O anjo do Senhor. Quem fala? O anjo do Senhor. Como que ele é identificado no texto? Como o próprio Deus, Jeová. E aí ele continua falando, olha, ele disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Aí ele está se dirigindo à primeira pessoa da Trindade. Usando o mesmo termo, está escrito do mesmo jeito. Senhor, tudo em letra maiúscula. Sempre que você vê na sua Bíblia, Senhor escrito dessa forma, aqui é o nome principal de Deus. Entendeu? Jeová, Yahweh, como dizem alguns, é YWHW. Não, YHWH. Que aportuguesando dá Javé, Yahvé. Alguns até chamam de Jeová. Que por causa da seita dos testemunhos de Jeová, a gente não gosta muito de usar esse nome. Então Yahvé fica melhor. Entendeu? Agora, o interessante aqui é que nessa posição aqui, veja que interessante, como são funções.
Jesus aqui, que é o anjo do Senhor, ele fala, o Senhor te repreenda, Satanás. Aonde a gente vê novamente isso? Nós vemos novamente isso na epístola de Judas. Na epístola de Judas, irmão de Jesus, tem uma passagem onde o arcanjo Miguel está pelejando contra o diabo pelo corpo de Moisés. Essa passagem é uma passagem do livro apócrifo, chamado Ascensão de Moisés. Esse livro não é um livro canônico, não é um livro inspirado. Mas essa passagem que tem nele aparece na Bíblia de maneira inspirada, mostrando o quê? Que houve uma luta entre o arcanjo Miguel e Satanás, que é um anjo de alta hierarquia, talvez o maior, pelo corpo de Moisés. Porque Satanás acusa Moisés de assassinato. Coisa que aconteceu, Moisés realmente matou um egípcio quando ele tinha 40 anos. Mas nós sabemos pela Escritura que ele se arrependeu e foi redimido. Mas olha que interessante, o Senhor te repreenda. O que acontece? Aqui nós vamos abrir um parêntese da palavra, muito importante. Hoje em dia, você vê, infelizmente, muitas igrejas, algumas até que são seitas, que se dizem evangélicas, o que eu chamo de entrevista com o vampiro. E aí você vê um verdadeiro show, a turma falando com o espírito maligno, a turma dando microfone para o diabo, a turma falando, eu repreendo, não sei o que. Irmãos, entenda. Essa questão de repreender espíritos malignos, fica claro na Escritura que os apóstolos expulsaram demônios, repreendendo-os diretamente em nome de Jesus, mas quando havia um demônio manifesto. Então o que nós aprendemos aqui? Isso daqui faz parte de uma doutrina de demonologia. Um dos ministérios da igreja é a expulsão de demônios. Pelo poder do Espírito Santo, alguém nascido de novo, no qual o Espírito Santo habita, tem poder, na autoridade do nome de Jesus, de em havendo uma manifestação demoníaca, expulsar um demônio. E esse demônio sai. Isso é uma coisa chamada expulsão de demônios. Existe uma outra coisa chamada libertação de demônios. O que é a libertação de demônios? Quando a pessoa crê, nasce de novo, em consequência disso ela crê, o Espírito Santo imediatamente se faz um só com o espírito dela e limpa a casa. Isso é a verdadeira libertação, que acontece quando o Espírito Santo vem habitar na pessoa, quando ela crê. Então, uma coisa é expulsão de demônios. Expulsão é quando um servo de Deus, na autoridade de Jesus, expulsa o demônio. O demônio sai. A pessoa está liberta? Não, ela só é liberta quando crê. Ela está livre e liberada da ação daquele espírito maligno, que é um grande alívio. Eu, por exemplo, fui ensinado de uma maneira errada que você não podia sair expulsando qualquer demônio, porque voltava 7 piores. Aí nós tínhamos um certo temor de expulsar, até que eu entendi, eu falei, veja, a gente não vê Jesus fazendo assim. O que manifestava na frente de Jesus, Jesus mandava sair. Por quê? Porque uma pessoa, mesmo não nascida de novo, quando um demônio é expulso da vida dela, ela tem um alívio enorme. Os demônios são imundos, os demônios são sujos. Os demônios, eles destroem a vida da pessoa. Muitos dos casos que nós vemos de pessoas abandonadas, pessoas sujas, pessoas andando, conversando sozinha,
pessoas em centro psiquiátrico, veja, eu não estou generalizando, estou falando muitos dos casos, são fruto de ação demoníaca. Está destruindo aquela vida. Então, meu irmão, se um dia manifestar um demônio na sua frente, primeira coisa, não tenha medo. Segunda coisa, manda sair em nome de Jesus. Com toda a confiança que vai sair. Se abrir a boca, manda ficar quieto. E manda sair, que vai sair. E aquela alma vai ser aliviada. Após sair, você pode evangelizar aquela pessoa, explicar, falar, ó fulano, você estava possuído por um espírito do mal, por um anjo caído, que estava destruindo a sua vida. Porém, pela misericórdia de Deus, houve uma manifestação agora. E pelo poder de Jesus Cristo, esse demônio foi expulso da sua vida. Só que veja, o Senhor na sua misericórdia fez isso para quê? Para primeiro, você entender que você é um pecador. Como todo ser humano que vem nesse planeta. Segundo, você entender que Jesus Cristo é Deus. E esse Deus veio como homem e morreu na cruz. Para pagar o preço da sua salvação. E a partir de agora, todo aquele que crê em Jesus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, se arrependendo dos seus pecados, tem a vida eterna. Meu conselho é que você hoje mesmo se renda a Deus, creia em Cristo como Senhor e Salvador, confie nele e passe a andar em novidade de vida. Evangeliza aquela pessoa. E se ela crer, a consequência daquilo é que ela vai ser liberta de todo e qualquer espírito maligno. Agora, olha que interessante, isso é uma situação. Quando um espírito maligno está manifesto. Existe uma segunda situação. Nessa segunda situação, o que acontece? Você sabe que está existindo uma atuação maligna na vida da pessoa. Você pode orar. Senhor, repreende todo demônio. Senhor, repreende a Satanás. Senhor, repreende o inimigo de nossas almas. Isso é um exemplo que está sendo dado aqui. Nós entendemos pela Escritura que não existe nenhum texto, presta atenção, não existe nenhum texto onde não havia um demônio manifesto e que algum apóstolo mandou sair em nome de Jesus. Não existe nenhum texto. Como não existe nenhum texto, nós seguimos essa orientação aqui de Zacarias 3, orientação dada pelo próprio Senhor pré-encarnado, e a orientação de Miguel, que é o príncipe do povo de Israel, é um anjo de alta hierarquia, talvez a mais alta. Mas ele mesmo chega, o Senhor te repreenda, Satanás. Então aqui eu tenho uma doutrina bíblica. Eu tenho dois textos claros, onde seres espirituais, quando se dirigem a Satanás, usam a autoridade do nome de Deus Pai Todo-Poderoso e falam, o Senhor Jeová, Yahvé, te repreenda. Por que que isso é importante? Para que você não se veja fazendo oração de tolo. Alguns de nós foram ensinados, inclusive eu, que nós tínhamos autoridade para sair falando à torta direita. Satanás, eu te repreendo, Satanás, não sei o quê. A epístola de Judas, irmão de Jesus, ensina que o arcanjo Miguel não ousou ofender, lançar juízo infamatório, infamar o nome de Satanás. Sabe essa história? Vem cá, diabo, que eu vou pisar na sua cabeça. Isso é infamar. Nem o arcanjo Miguel, nem o anjo do Senhor fizeram isso.
quantos e quantos irmãos, de maneira inadvertida, ficam lançando juízo infamatório sobre Satanás. Isso pode trazer uma consequência espiritual. No mínimo, isso vai trazer orgulho. No mínimo, isso vai trazer uma visão exagerada da sua autoridade em Cristo. Nós temos poder contra os espíritos malignos, temos a autoridade no nome de Jesus de expulsar. É uma bênção enorme a expulsão de demônios, é uma misericórdia enorme, é uma graça enorme dada da parte de Deus à sua igreja. Porém, fazer isso que falam por aí, se dirigir a Satanás de maneira desrespeitosa, na melhor das hipóteses, vai transformar você em alguém orgulhoso. E a Bíblia fala que o orgulho precede a ruína. Minha orientação para você, não tenha medo. O dia que acontecer com você, manda sair mesmo. No demais, quando você perceber, por exemplo, às vezes você está numa situação de rua, e você vê uma pessoa extremamente irritada, a ponto de fazer uma besteira. Você sabe que ela não está manifesta, mas você está vendo que ela está sendo inspirada por espíritos malignos. Não tem nenhum problema você abaixar a cabeça e orar baixinho. Senhor, repreende todo mal. Repreende todo espírito maligno que está atacando essa pessoa. Às vezes uma discussão de família. Você pode correr para o banheiro. Correr para uma outra peça da casa. E orar, Senhor, repreende todo mal. Aprenda isso. Nosso papel é orar. Agora faça isso de maneira bíblica. Eu lembro que nós cantávamos até música toda alegre. Eu pulo, eu piso no diabo. Aí a galera, pam, 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 pam. Entendeu? A gente cantava cada música dizendo que pisava no diabo. E, infelizmente, os líderes mandavam cantar assim, desrespeitando essa verdade bíblica tão clara. Cuidado com o orgulho. O orgulho precede a ruína. Amém? Amém. Então vamos seguir mais um pouquinho. Eu vou reler o versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Olha que interessante, veja aqui, é usada a figura do livro do profeta Amós, usando que o servo de Deus é um tição tirado do fogo. O que o anjo do Senhor está falando aqui? Olha, o Senhor escolheu Jerusalém, porque ele vai restaurar Jerusalém, lembra? E nós vimos no capítulo anterior a promessa de restauração de Jerusalém. O texto está continuando. Só que aqui tem uma informação a mais. Olha, Josué, o sumo sacerdote, é meu servo. Ele é um tição tirado do fogo. Da mesma maneira que para Deus, eu e você, quando nascemos de novo, cremos em Cristo, também somos o tição tirado do fogo. Por quê? Qual é a figura aqui? O que vai acontecer? Muitos pensam, olha que interessante. Quem é que já ouviu que tição tirado do fogo é um pregador cheio do fogo do Espírito Santo? Nunca ouvi? Nossa, aquele ali é canelinha de fogo, é um tição tirado do fogo. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Irmãos, não tem interpretação mais sem pé nem cabeça. O que vai acontecer com uma madeira que está no fogo? Vai queimar. O que vai acontecer com o tição? Quem já teve fogão a lenha? O que acontece com o tição no final do dia? Vira cinza. O tição tirado do fogo é alguém que está debaixo de juízo. Eu não posso impor ao texto uma figura que o texto não fala.
Sabe o que Deus está falando aqui? Olha, Josué é um miserável pecador, que estava indo para a destruição. Só que eu, o Senhor, tirei ele do fogo para não ser destruído. E salvei, da mesma maneira que eu e você somos tições tirados do fogo. Nosso destino era virar pó, nosso destino era arder no inferno, figurativamente. Lago de fogo. Tormento eterno. Essa é a figura do tição tirado do fogo. Amém? Lógico, quando você ouvir algum irmão falando isso, você não vai desrespeitar o irmão, vai ter sabedoria. Mas aqui eu sou o pastor de vocês, eu preciso ensinar o certo. Amém? Eu nem perderia meu tempo explicando isso. Que infelizmente, principalmente no meio dos queridos irmãos pentecostais, sempre que aparece fogo, eles associam o Espírito Santo. Só que na Bíblia, a maioria das vezes que aparece fogo é juízo. 90% é juízo. Agora, existe um texto no Novo Testamento que fala que Deus transforma os seus ministros em labaredas de fogo. Labareda de fogo é completamente diferente de tição. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Labareda de fogo é para consumir tudo aquilo que toca o fogo. Essa é a figura. Tição é para ser queimado. Totalmente consumido. Amém? Vamos seguir, versículo 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Olha por que eu falo que Josué era um miserável pecador. O que é veste suja na Bíblia? Pecado. No Apocalipse fala que nós vamos receber vestes brancas, porque fomos limpos do pecado. Branco na Bíblia é limpeza espiritual, é purificação. Olha que interessante, o sumo sacerdote representava todo o povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, depois de uma série de sacrifícios, por ele mesmo e por causa do povo, ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e ele aspergia o sangue de um cordeirinho puro sacrificado. Para vocês terem uma ideia, se ele entrasse com pecado, ele era fulminado pela glória de Deus. Na tradição judaica, se conta que nunca nenhum sacerdote morreu no Santo dos Santos. Mas eles entravam amarrados por uma corda na cintura. Na roupa dele era amarrada guizos para ouvir a movimentação, porque ninguém podia entrar, se entrava era fulminado. E aí ele prestava o serviço sacerdotal, aspergindo sangue nos cantos do tabernáculo. Uma vez ao ano. Para quê? Aquele sangue era propiciação pelos pecados dele, pelo pecado do povo. Antes de entrar lá, de maneira simbólica, ele colocava sangue na sua orelha direita, no seu polegar direito e no seu dedão do pé direito, de maneira simbólica. Isso tem toda uma representação no livro de Levítico, que não vou explicar agora. Por quê? Porque a situação do sumo sacerdote é a mesma de Josué, o sumo sacerdote. É a mesma minha e sua. Nós somos pecadores, imundos pelo pecado. Quando Deus olhou em nós, ele não viu a menina dos olhos dele, como as músicas por aí falam. Deus viu uma vida suja pelo pecado. Nossos pecados ofendem a Deus. Um Deus puro, sem mácula, santo, santo, santo. Josué aqui está representando o povo todo. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, representou todo o povo salvo de Deus. Já expliquei para vocês.
Tecnicamente, a obra da cruz do Calvário era suficiente para salvar o mundo inteiro, para salvar qualquer pecador. Porém, Jesus morreu pela salvação do seu povo. É o que a gente chama de expiação eficaz. Agora, mas e o que está fora da igreja? Se ele crer, vai ser salvo. O sangue de Jesus é por ele. Amém? Vou avançar mais um pouquinho. Versículo 4. Então, respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Olha que interessante. Qual foi a parte de Josué no quadro? Veste suja. Qual foi a parte de Deus? Veste limpa. Tirar as vestes. Colocar roupas limpas. Qual a nossa parte na obra da salvação? O pecado. A sujeira. Qual a parte de Deus? O sacrifício. A fé. Salvar. Purificar. Mesma coisa até hoje. A gente percebe nesse texto, um dos primeiros textos da Bíblia que mostra que a obra de salvação e purificação de pecado é 100% de Deus. O Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nos explica melhor, dizendo o seguinte: a salvação não é por obras, não é por nenhuma obra sua. É mediante a fé. E isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Quer se gloriar? Não, eu fui bom, eu criei. Eu fui para a igreja, o pastor falou que eu tinha que crer em Jesus, eu criei. Tem que ser salvo. Não é assim. Você veio para a igreja porque Deus trouxe. Você foi convencido do seu pecado pelo poder do Espírito Santo. Você entendeu que Jesus era Deus, que você estava condenado e precisava de um pecador, de um Salvador, pelo poder do Espírito Santo. E a fé para crer foi Deus que te deu. Porque a mesma carta aos Efésios fala que nós estávamos mortos. Porém, Deus muito nos amou e nos vivificou e nos resgatou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aí você vai falar: nossa, pastor, mas eu lembro que eu criei. É lógico que você creu, você não é um robô. Eu, quando crio, eu crio com todo o meu entendimento, com toda a minha força e com toda a minha vontade. E você fez a mesma coisa. Irmãos, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você só fez isso com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua garra, porque a obra foi de Deus. Mas quem creu foi você. Por quê? Porque você quis. Por isso que você pode olhar no olho de qualquer pecador e falar: meu irmão, creia em Jesus com toda a força. E ele tem condição de entender plenamente a mensagem de que ele é pecador, que Jesus morreu pelo pecado, que ele vai para o inferno e ele precisa de um Salvador. Mas o poder da salvação, o poder para nascer de novo, o poder para crer, a fé para crer, vem de Deus. Nossa, pastor, como é que as duas coisas se harmonizam? Elas não se harmonizam, é um antinômio. São duas verdades que caminham juntas, que vão se encontrar lá na eternidade. E o escritor bíblico escreve as duas coisas, sem a menor preocupação. Da mesma maneira que o próprio Jesus fala que antes de você orar, Deus já sabe até as palavras que você vai orar. O próprio Jesus ensina que as palavras Deus coloca na sua boca. E o próprio Jesus fala
Orai para que venha o reino dos céus. Duas verdades que caminham juntas e vão se encontrar lá na eternidade. Agora, é muito importante você entender o que está aqui. Quem limpou você foi Deus. Por isso que eu acho um absurdo, irmãos, não me entenda errado, mas eu acho um absurdo, meu ponto de vista de servo de Deus, quando eu olho para o meu passado de pecado, ficar fazendo conta se eu vou para o culto. Misericórdia. Eu tinha que estar brigando com o pastor para ter culto todo dia. Não tem que ficar fazendo conta para servir a Deus. Eu tinha que me sentir honrado, veja. O sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, era uma vez por ano. Eu hoje, filho de Deus, eu entro no Santo dos Santos todas as vezes que eu oro. E apresento minhas orações diante da presença de Deus, é o Santo dos Santos, sem ser fulminado. Com todos os pecados que eu cometi hoje. Você sabe que você pecou hoje, né? Todos nós pecamos. O único detalhe é que o pecado na nossa vida é um acidente. Mas um pensamento errado já é pecado. Eu acho que pecado é explodir ônibus de criança, vender cocaína na porta do colégio. Não. Se eu pensar que você já, por exemplo, o Oscar já tem uma cara feia, só pela misericórdia de Deus. Se eu achar que ele está com a cara feia porque ele não está gostando da mensagem, já estou presumindo. Já estou dizendo que eu sou Deus, que eu sei o que ele está pensando. Pecado. De presunção. Às vezes seu chefe chegou de mau humor. E você olha para a cara dele e fala, nossa, está bravo comigo. Pecado. Você está dizendo que você é onisciente que nem Deus. Você sabe o que o seu chefe está pensando. Percebe a linha de pecado? Amém? Vamos avançar. Versículo 5. E disse eu, ó que barato, Zacarias participa da visão. O anjo do Senhor fala, Deus fala, e Zacarias fala. Olha a bondade de Deus. Gente, Zacarias é o quê? Miserável pecador, como eu e você. Zacarias está fazendo a mesma coisa aqui que eu e você fazemos quando a gente apresenta nossas orações diante de Deus. E Zacarias não está sendo fulminado também. Olha que legal essa passagem. Olha o irmão Zacarias o que vai falar. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram-no das suas roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. Olha que interessante. O que é uma mitra? Uma mitra era uma espécie de chapéu que o sacerdote usava. Nesse chapéu estava escrito, santidade ao Senhor. Representando a santidade. Olha que barato. Zacarias fala, ó gente, põe uma mitra na cabeça dele. Olha que interessante. Ele é obedecido. Por que ele é obedecido? Porque ele tem autoridade? Não, porque era um decreto de Deus. Eu vou purificar Josué como sumo sacerdote. Por que a sua oração é atendida? Ela sempre é atendida quando é o decreto de Deus. Nossa, e quando Deus não atende? É porque não é vontade dele. Ou não é tempo. Amém? Mas olha que legal. Coloca a mitra representando a santidade e coloca as vestes sacerdotais. Nessas vestes, o sacerdote usava uma estola, que era uma espécie de placa, com 12 pedras preciosas, que representavam as 12 tribos de Israel. Lembra quando Jesus tomou o cálice e falou, esse é o cálice da nova aliança, o sangue que é derramado por muitos, pela salvação de muitos. Aquele sangue foi derramado por mim e por você, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus tem 3 funções, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que está assentado como rei, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele já reina.
sobre toda a terra. E um dia esse mesmo Jesus vai voltar e vai estabelecer seu reino físico aqui na terra. A partir de Jerusalém, do trono de Davi. Mas, nessa época aqui, havia o sumo sacerdote, que morria e era nomeado outro, que morria, era nomeado outro, que morria, era nomeado outro. Esse sumo sacerdote aqui vem da tribo de Levi. Jesus é o sumo sacerdote da tribo de Judá. Ele é único. Entendeu? Por que que a antiga aliança teve que ser substituída? Porque o fiador da aliança, que no caso é o sumo sacerdote, entenda disso, ele é o fiador da aliança. Ele morria. Tinha que fazer de novo. O fiador, quem garante a nova aliança, morreu. Mas ressuscitou. E está vivo. À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso você tem confiança que você tem a vida eterna. Meu irmão, se você creu, nasceu de novo, você é salvo. É um fato. Embora esse nosso corpo está se corrompendo. Por quê? Porque esse corpo aqui é sepultura, mas é só o corpo. Glória a Deus por isso, que é só o corpo. Já pensou se fosse tudo? A sua alma, o seu espírito, o homem invisível, é indestrutível. Ou vai passar a eternidade com Deus, ou vai passar a eternidade em tormentos. Entendeu? Grava essa figura do sumo sacerdote, que no nosso caso é Jesus Cristo. Amém? Vamos avançar. Versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, vamos virar a página, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro, nós estamos debaixo da aliança de Moisés. A aliança de Moisés é condicional. Se o povo obedecia, era abençoado. Se o povo desobedecia, tinha prejuízo. Deus está restaurando Jerusalém. Para que a restauração corra completamente, tem que haver obediência. Entendeu? Agora, olha que interessante. Depois de falar da responsabilidade de Josué, porque a antiga aliança, a nova aliança, é uma aliança incondicional. Quando você vai no texto de Jeremias 33, isso. Não, Jeremias 31, do 31 ao 33, é a nova aliança. Ela é incondicional. Deus fala, porém do meu espírito, farei, mudarei o coração, tudo Deus. Na nova aliança não existe condição. Senão, quando você pecasse, você perdia a salvação. E a gente sabe pela Bíblia que você não perde a salvação. Nasceu de novo, nasceu de Deus, você não perde a salvação. Entendeu? Porque ela é incondicional. Aqui ela é condicional. Mas olha que interessante. O texto vai tirar o foco de Josué, o sumo sacerdote, e vai colocar o foco no sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. Olha aí na sua Bíblia de novo, no final do versículo 8, como está escrito, o renovo. Está tudo em caixa alta. Da mesma maneira, o renovo
é Jesus Cristo, nosso Deus. Começa a falar do Messias. Depois vou te provar na Escritura rapidamente. Versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob essa pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Gente, quem é a pedra? Jesus, eu vou mostrar para vocês. Quando que Deus tirou a iniquidade do povo num só dia? Na obra da cruz do Calvário. Começou a falar aqui da obra do Messias. Zacarias fala do Cristo. Entendeu? Num só dia foi tirado o pecado de todos os salvos. De toda a igreja. De todos os santos da antiga aliança. Que pela fé creram no Messias que ia vir. Ia ser o seu Salvador. E esmagar a cabeça da serpente. Pela fé. Versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Ele encerra o capítulo usando uma figura de Miqueias. Depois você pode conferir lá, Miqueias 4, versículo 4, onde fala do refrigério que Deus ia dar para o povo de Israel. E a representação desse refrigério era se assentar embaixo da figueira, que era uma árvore frondosa. Era se assentar debaixo da videira, que também tinha uma boa cobertura. E descansar no refrigério. O povo da antiga aliança, o descanso deles era no sábado. Nós da nova aliança, o nosso sábado é Jesus Cristo, Ele é o nosso descanso. Por isso que eu não guardo mais dia nenhum. Porque o meu descanso é Jesus. Amém? Vamos a algumas aplicações rapidinho. Abre rapidamente, livro do profeta Isaías, capítulo 42. Volta a sua Bíblia um pouco aí. Livro de Isaías 42. Versículo 1. 42. Versículo 1. Não, pera lá. Não. É 49, versículo 3. Espera aí, senão vai dar errado a referência. Isaías 49, versículo 3. Eu anotei errado aqui. Olha que interessante. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída. Não, peraí. Eu estou em livro errado, misericórdia. É Isaías, eu estou em Jeremias, por isso que não bateu. Isaías 42, versículo 1. Vamos lá. É o 40. Vocês estão no 49? Vamos 49 primeiro. É que eu troquei o livro, pô. Isaías 49, versículo 3. Diz assim: E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, não vou continuar. O que acontece? Aqui é o capítulo que começa a falar do servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor? Jesus Cristo. Isaías vai continuar no capítulo 52, é um texto ligado a isso pela referência. Isaías 52, 13. Espera aí.
Olha que interessante. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. De quem que ele está falando? Quem é o servo do Senhor? Quem é o mais sublime? Jesus. Mesmo livro de Isaías, 53, versículo 11. Olha que interessante. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está falando de quem? Jesus. Quem é? O servo. Lembra que Josué foi chamado meu servo? Por quê? Porque ele era o sumo sacerdote da época. O Messias é chamado de meu servo, porque ele é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o servo do Senhor. Agora vamos lá, Isaías 42, que é o erro do seu pastor, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. De quem que o profeta está falando? Quem trouxe justiça aos gentios? Jesus. Ele é chamado do quê? O meu servo. Mesmo livro de Isaías, capítulo 4. Isaías 4. Vamos lá. Versículo 2. Olha que interessante. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. Até aqui. Quem é o renovo do Senhor? Jesus. O texto aqui está falando da restauração de Jerusalém, que vai acontecer no milênio. Mesmo o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Olha que interessante. Isaías 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem é o renovo? Jesus. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Jesus é da descendência de Davi. Amém? O que Deus mostra aqui? Quem é o servo? Que ele vai mandar o Messias. Josué é uma figura marcante do Antigo Testamento. Tem mais um ensinamento sobre Josué, que a gente acaba se surpreendendo. Vamos voltar um pouquinho mais na Bíblia. Vamos abrir segundo livro dos Reis, capítulo 25. Você vai voltar, vai passar por Salmos, vai passar por Jó, vai chegar em Crônicas, você caminha mais um pouquinho, chega em Reis. Segundo Reis, capítulo 25. Passa a Crônica, você está voltando. Segundo Reis 25. Versículo 18 diz assim, o contexto aqui é a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Também o capitão da guarda tomou Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta, e da cidade tomou a um oficial, que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens do que estavam na presença do rei, e se achavam na cidade.
como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei da Babilônia, e a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Qual é a narrativa aqui? Toda a liderança foi levada a Nabucodonosor e morreu. Tá? Só que um camarada era sumo sacerdote, chamava Seraías. Foi o primeiro a morrer. Vamos continuar um pouquinho. Versículo... Não vou ler que vai ficar muito longo. Vamos a 1 Crônicas, o próximo livro, capítulo 6. Olha que interessante. 1 Crônicas 6 é uma genealogia. Nós vamos ler o versículo 14. Olha que interessante. E Azarias gerou a Seraías. E Seraías gerou a Jeozadaque. Quem é esse Seraías aqui? É o sumo sacerdote que foi morto por Nabucodonosor. Então fala que o pai dele chamava Azarias. E que o filho dele chamava Jeozadaque. Grave esse nome. Versículo 15. E Jeozadaque foi levado cativo, quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém, pela mão de Nabucodonosor. Sabe quem é Jeozadaque? É o pai de Josué. Josué é o neto de Seraías. Josué foi um menino que seu avô foi assassinado pelo rei de Babilônia. O seu pai foi arrancado da terra e levado como prisioneiro para Babilônia, e lá morreu. Josué tinha tudo para ser alguém amargurado, para ser alguém que só olhava para o fato ruim da vida, para ser alguém que tinha se deixado marcar pela tragédia que destruiu a sua família. Esse menino com certeza cresceu, ouvindo falar que o seu avô, na grande glória do templo, foi o sumo sacerdote. E com certeza ele ficou sabendo que seu avô foi assassinado, que seu pai morreu como um escravo, como um cativo. Só que Josué não olhou para a tragédia. Quando surgiu a oportunidade, juntamente com Zorobabel, eles encabeçaram a geração que reconstruiu o templo. E por causa dele fazer a vontade de Deus, por causa dele buscar a vontade de Deus, ele foi elevado novamente à posição de sumo sacerdote. Deus restaurando a história dessa família. Da mesma forma que Deus vai restaurar a Israel, que Deus vai restaurar ao templo, e que Deus restaurou a mim e a você. Amém. Da mesma maneira que Josué, não fique olhando tragédia do passado. Tragédia do passado é para você aprender. Nós precisamos viver o futuro que Deus tem para nós, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Amém? Amém. Vamos orar?